Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te responder a questão do momento aqui no YouTube, lá no Instagram, @prof.rafael, que é se as notas de corte no SISU de 2022 vão realmente baixar devido à pequena concorrência, ou à menor concorrência nesse Enem de 2021. Mas antes de eu começar a te responder essa questão que é muito complexa, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de deixar o seu like aí, caso você goste desse balanço que eu vou fazer para você. Bom, galera, todo Enem é essa mesma ladainha, né? Não vou dizer que é um blá blá blá, porque é uma pergunta legítima, mas todo Enem é essa mesma ladainha aqui nos comentários do canal. Vocês chegam aqui me perguntando se a nota de corte no SISU do ano seguinte vai baixar. Essa é uma pergunta que tem muitas respostas e eu vou dar todas aqui e vou te explicar até porque essa pergunta não faz muito sentido. Então, se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender muito bem porque ela não tem muito sentido. O primeiro ponto para a gente começar a responder essa pergunta é dizer que a essa altura do campeonato, isso não só é impossível de aferir, mas também isso é um tanto quanto relevante. Por quê? Porque a nota de corte ela não é absoluta. Ao contrário de outros vestibulares, o Enem não afere a sua nota pela quantidade de acertos, mas sim pelo seu padrão de acertos. É isso que a galera chama de TRI, ou ainda a teoria de resposta ao item. Então, o vestibular do ano passado, no sentido da nota absoluta, ele pouco importa. Ah, Rafael, mas como assim ele pouco importa? Porque quando o resultado do Enem for revelado, vocês vão ver que o INEP vai revelar junto alguns números, que são as notas médias, a nota mínima e a nota máxima. Esses resultados são os mais importantes para a gente entender como é que vão ser as notas do Enem. Então, se a nota máxima for maior que a do ano passado, e a nota mínima também for maior que a do ano passado, em cada uma das áreas, é possível que a nota de corte seja maior no SISU. Ah, Rafael, como assim a nota de corte no SISU seja maior? É muito simples. Vamos supor, na verdade eu acho que não é suposição, mas enfim, vamos aferir que em matemática, no ano passado, a nota máxima foi 975. Salvo engano, foi essa nota mesmo. E vamos supor que esse ano a nota máxima em matemática seja 1005. Muito provavelmente não será, porque no ano passado a gente teve 2 questões anuladas e esse ano a gente teve uma questão anulada. Então, muito provavelmente não chegará a 1005. Mas vamos supor que seja 990. As chances do resultado médio, ou seja, da média dos candidatos do Enem, ter uma nota maior esse ano do que no ano passado, ela é muito grande. Por quê? Porque você vai precisar de menos acertos para conseguir uma nota mais alta dentro da régua do TRI. Se esse padrão se repetir, obviamente, dentro das 4 áreas do conhecimento, ou seja, dentro de humanas, linguagens e natureza, muito provavelmente a nota de corte no SISU será maior, porque a nota média dos candidatos será maior. Nesse momento você deve estar pensando, ufa, então quer dizer que se a nota máxima e a nota mínima forem menores, a nota de corte será menor. Não, cara pálida. Dizer que o Enem ele não considera o número de acertos como uma nota absoluta, não significa dizer que o número de acertos seja irrelevante. Na prática, a nota máxima ser maior ou menor influi pouco na quantidade de acertos que você precisa ter para passar no Enem. Você sabe, lógico, que independente se a nota máxima em matemática for 980, 950 ou mesmo 800, o Enem ele é um concurso público. O que significa dizer, portanto, que quem acerta mais, muito provavelmente, termina na frente de quem acerta menos. Então, na prática, essa quantidade de acertos ela parece pouco se alterar. É nesse sentido que chega um argumento dizendo que mas a concorrência ela esse ano foi menor. A gente teve só 2 milhões de candidatos, só 2 milhões de candidatos, que fizeram a prova. Na prática, isso é muito menos gente do que nos anos anteriores, né? No passado, a gente teve quase 3 milhões, e nos anos anteriores, onde a gente chegava a quase 5, 6, chegamos até a quase 6 milhões de candidatos fazendo a prova. E é nesse sentido que eu queria conversar com vocês, e é o segundo ponto aqui do meu vídeo. Independente da nota máxima ou da nota mínima, e isso não afeta a quantidade de acertos, na prática, o que a gente tem visto dentro do Enem é uma diminuição da concorrência não qualificada,
Ou seja, de pessoas que fazem o Enem despreparadas, de pessoas que fazem o Enem sem uma rotina de estudos diária, seja porque trabalham, seja porque têm outros compromissos, seja porque são desinteressadas, seja porque se inscrevem no Enem por se inscrever. Mas a gente tem, por outro lado, visto um aumento na concorrência qualificada. Senhores, e eu sei que isso vai parecer um discurso bem de humanas, mas como esse é um canal de humanas, eu posso fazer isso. Vocês vivem num país desigual, eu não sei se vocês têm ideia, mas conseguir uma vaga na universidade pública via SISU é um verdadeiro ato de heroísmo. Mesmo nesse cenário que a gente vive hoje, o SISU ele comporta, em média, e isso varia de ano para ano, pouco mais de 200 mil vagas. Se você pensar que são 2 milhões de candidatos, a gente tem um aproveitamento de cerca de 10%. Esse aproveitamento, inclusive, ele está alto. Normalmente, esse aproveitamento é de 5%, às vezes de 6% dos candidatos. Dizer isso significa dizer que você não está concorrendo com 2 milhões de pessoas. Você está concorrendo, na verdade, com outras 200 mil pessoas, que é um nicho de pessoas, um grupo de pessoas que realmente se prepara para o Enem. Essas pessoas, elas sempre existem. E elas estão sempre aí. Dizer isso significa, então, dizer que a concorrência, essa giga concorrência, essa macro concorrência de 2 milhões de candidatos, ela pouco importa. Um exemplo disso é um concurso de nível superior da área de humanas, que é um concurso para carreira diplomática, que é um dos concursos mais difíceis do país e que não tem tanta gente assim fazendo. São concursos de nível superior que limitam muito a quantidade de candidatos, mas em que os candidatos são muito qualificados. O que a gente tem visto no Enem cada vez mais, sobretudo a partir de 2020, a partir do corte da pandemia, são candidatos mais preparados e conhecendo melhor a prova. Então, em cursos mais de ponta, como medicina, e para citar aqui a área de humanas, direito, comunicação social, relações internacionais, cursos que costumam ser mais concorridos, a gente tem visto, pelo contrário, uma diminuição da concorrência não qualificada e um aumento, mesmo que não muito grande. Haja vista que há alguns anos, como eu expliquei no início do vídeo, a nota máxima é maior ou a nota máxima é um pouquinho menor, então essa oscilação ela acaba sendo um pouco comprometida. Mas a gente tem visto um aumento nas notas de corte. Claro que não tem sido um aumento vertiginoso, mas se você pegar a comparação ano a ano, por exemplo, em medicina, a gente tem um aumento da nota de corte. E esse aumento da nota de corte não teve só relação no ano passado, por exemplo, com o chamado SISU fantasma, que foi um erro dentro do SISU. Ela tem relação também com o fato de que as pessoas têm se preparado melhor, com o fato de que, por exemplo, canais como o meu aqui têm surgido e têm destrinchado a prova de ciências humanas. E o mesmo movimento tem acontecido em outras áreas, em ciências da natureza, em matemática, em linguagens. Cada vez mais, conforme os anos passam no Enem, a gente vai conhecendo melhor a prova. E cada vez mais tem se tornado, não mais fácil, mas mais possível para um maior número de estudantes ter um resultado mais eficiente e mais volumoso e com maior número de acertos dentro da prova. Quando você tem um concurso público que é recorrente, como é o caso lá da diplomacia, ou como é o caso aqui do Enem, que o modelo da prova ele não muda muito de ano para ano, você acaba tendo um aperfeiçoamento da concorrência. Sobretudo, se a gente considerar o fato de que as pessoas tentam o Enem mais de um ano. Então, você não está concorrendo necessariamente apenas com quem começou a fazer o Enem esse ano, mas com quem está fazendo o Enem há 2, 3, 4 anos. Você tem canais aí de pessoas que estão tentando passar medicina há muito tempo. Inclusive, eu espero que esse seja o ano dessas pessoas. E eu estou dizendo isso para te convencer do seguinte: a menor concorrência, ou seja, os 2 milhões de candidatos, eles não necessariamente influenciam na nota na primeira chamada. Com isso eu estou dizendo que você vai ter um pesadelo e que as notas de corte não vão diminuir necessariamente? Não. Com isso eu estou te dizendo que a sua preocupação tem que ser muito mais na quantidade de acertos do que propriamente na nota de corte. E ainda assim, mesmo assim você não está satisfeito ainda com essa resposta, você está perguntando assim, mas cara, mas não vai diminuir mesmo? Cara, vamos lá. Existe uma chance, e aí repare que eu estou dizendo uma chance, em cursos menos concorridos e em chamadas mais para frente, como na famigerada, na gloriosa lista de espera, da nota de corte ter um salto de diminuição maior. Rafael, isso vai acontecer em medicina? Não. Medicina é um outro vestibular, vestibular nacional, não. O que eu estou falando é que em cursos menos concorridos, você pode ter uma chance, que eu acho que é pequena,
porque isso não aconteceu no SISU de 2021, de você ter uma diminuição na nota de corte no decorrer da lista de espera. Por que eu estou dizendo que essa chance é pequena? Porque da mesma forma que você tem canais que estão destrinchando a prova do Enem e que ninguém mais dá mole em coisas meio banais, ninguém que eu digo, ninguém que estuda, tem vários canais, tipo o meu, por exemplo, você pode conferir a playlist aqui de vídeos do SISU, que, cara, estão explicando para você, sim, o beabá de tudo que você tem que fazer no SISU. Então, cada vez mais é menos provável que as pessoas deixem de acompanhar a lista de espera. Cada vez mais é menos provável que pessoas com notas baixas deixem de se inscrever na lista de espera para começar a se preparar para o próximo Enem. Cada vez mais, como eu disse já lá no meio do vídeo, a gente tem uma concorrência que é qualificada. Essa concorrência, durante muitos anos, foi limitada ao curso de medicina. Uma galera que se preocupava, fazia cursinho caro, pagava mentoria, etc. Hoje não mais. Hoje você tem pessoas que às vezes nem querem cursos tão concorridos e têm se qualificado porque sabem que dominar a prova é tão ou mais importante do que simplesmente fazer um estudo teórico decoreba. E é com essa gente que você vai concorrer. Então, se você está esperando que as notas de corte diminuam esse ano por causa da pequena concorrência, eu tenho uma notícia ruim e um pouco triste para você. Talvez isso não aconteça. Na verdade, talvez eu estou sendo bem gentil. Muito provavelmente isso não vai acontecer, tirando em alguns cursos específicos ou, se, lógico, a gente tiver uma redução da nota máxima nas 4 áreas. Mas mesmo com essa redução da nota máxima nas 4 áreas, isso vai ser irrelevante, porque a quantidade de acertos que você vai precisar para a sua aprovação, ela continua a mesma, porque o número de acertos, óbvio, é um número absoluto. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo tentando responder essa pergunta do momento que está angustiando vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da resposta. Meu conselho para você nesse momento é que você não se preocupe com isso, haja vista que é uma coisa que não está no seu controle. E se você precisa de uma ajuda, né, porque esse é o seu primeiro Enem, para entender o que é o SISU, o que é o ProUni, quem pode fazer o SISU, quem pode fazer o ProUni, quem pode fazer o FIES, clica aqui na playlist do lado e assiste os vídeos aí de eu explicando como é que funciona o SISU. Esse aqui foi um dos maiores canais que ajudou muita gente a conseguir botar a sua nota numa opção melhor. E eu sou muito orgulhoso disso e ele também pode te ajudar, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês estejam bem, fiquem tranquilos. Um abração para vocês e até a próxima.